Bem-vindos a mais uma aula. Hoje, falaremos sobre genética animal aplicada, sua importância e contextualização com a saúde única, abordando estudos de herança de comportamento e atitudes, além de examinar aplicações específicas na detecção de doenças em diferentes espécies. Também exploraremos como a genética influencia a síndrome do estresse suíno e discutiremos o teste de DNA em cães e gatos. Prepare-se para uma jornada repleta de conhecimento. Mas antes, se você não está inscrito no canal, não deixe essa oportunidade passar. Se inscreva, compartilhe e deixe seu like. Juntos formaremos uma comunidade forte. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Essa aula foi pensada pelo professor Alex como uma ferramenta que possibilite uma melhor compreensão da genética e um suporte para estudos. Então, o que achou? Estou ansioso por sua opinião. Vamos começar compreendendo os conceitos fundamentais da genética animal aplicada. Neste tópico, abordaremos as bases da genética animal e como ela é aplicada em diversas áreas da ciência e da medicina veterinária. Então, o que é saúde única e qual a sua importância para a população? A saúde única é uma abordagem que reconhece a conexão intrínseca entre a saúde humana, animal e ambiental. É um conceito que visa a integração de políticas e ações de saúde, bem-estar e qualidade de vida de forma abrangente e holística para todos os indivíduos. Esse modelo de saúde tem como objetivo principal promover a equidade e a acessibilidade a serviços e cuidados de saúde para toda a população, independentemente de sua condição socioeconômica, gênero, etnia ou localização geográfica. Em vez de abordar a saúde de maneira fragmentada, a saúde única busca uma abordagem interdisciplinar, considerando a interconexão entre diversos fatores que influenciam a saúde e o bem-estar das pessoas, como as condições sociais, econômicas, ambientais e culturais. Assim, políticas públicas de diferentes áreas são integradas para atender às necessidades de saúde da população como um todo. A saúde única também enfatiza a importância da prevenção e promoção da saúde, em vez de focar apenas no tratamento de doenças já instaladas. Ela reconhece a importância de estilos de vida saudáveis, saneamento básico adequado, educação em saúde e outros fatores que podem contribuir para a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida. Esse conceito pode ser encontrado em algumas legislações e políticas de saúde em diferentes países, onde há esforços para promover uma abordagem mais abrangente e integrada para o cuidado com a saúde da população. No entanto, a implementação prática e efetiva do modelo de saúde única pode enfrentar desafios significativos, como a necessidade de coordenação entre diferentes setores governamentais e a alocação adequada de recursos. Neste segmento, discutiremos como a genética animal desempenha um papel crucial na promoção da saúde única e os benefícios que isso traz para a população em geral. A influência dos genes vai além da predisposição a doenças. A genética também desempenha um papel intrigante na herança de comportamentos e atitudes em animais. Vamos explorar estudos de casos recentes que mostram como aspectos comportamentais podem ser influenciados pelas características genéticas. Por exemplo, um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Viena analisou o comportamento social em cães. Eles investigaram como a proximidade e a interação com seus donos estavam relacionadas a variações genéticas específicas. Os resultados mostraram que certas variantes genéticas estavam associadas a uma maior predisposição para o desenvolvimento de laços afetivos com seus tutores humanos. Esse estudo reforça a noção de que características sociais em cães podem ser influenciadas geneticamente. Focando em bovinos, abordaremos duas doenças específicas, a BLAD, deficiência de adesão leucocitária bovina, e DUMPS, síndrome da deficiência de uracila e metionina. A BLAD é uma doença genética recessiva que afeta bovinos. Nela, há uma mutação no gene responsável pelo funcionamento adequado dos leucócitos, as células de defesa do organismo. Bovinos portadores de uma cópia normal do gene e uma cópia defeituosa não apresentam sintomas, mas quando dois portadores são cruzados, os filhotes podem herdar duas cópias defeituosas, resultando em BLAD. Felizmente, através da genética, é possível identificar os portadores da mutação antes do cruzamento e evitar a ocorrência de descendentes homozigotos afetados.
Testes genéticos são realizados em bovinos para determinar sua condição genética, permitindo que os criadores façam escolhas mais informadas no manejo do rebanho. Isso ajuda a reduzir a incidência de BLAD e a preservar a saúde dos bovinos. A DUMPS é outra doença genética recessiva em bovinos. Nessa condição, há uma falha na síntese das bases nitrogenadas uracila e metionina, essenciais para a formação do DNA e RNA. Bovinos homozigotos para a mutação apresentam problemas de desenvolvimento e podem não sobreviver após o nascimento. Assim como na BLAD, a genética pode desempenhar um papel crucial na detecção e controle da DUMPS. Os testes genéticos permitem que os criadores identifiquem animais portadores da mutação antes de selecioná-los para a reprodução. Dessa forma, é possível evitar o cruzamento entre animais portadores, prevenindo o nascimento de descendentes afetados pela síndrome. A síndrome do estresse suíno, também conhecida como síndrome do suíno pré-abate, ou PSE, é uma condição que afeta a qualidade da carne suína. Os suínos afetados apresentam carcaças com cor pálida, textura macia e alta perda de água após o abate. Além disso, a carne pode ser menos saborosa e ter uma vida útil reduzida, resultando em prejuízos econômicos para a indústria. A síndrome do estresse suíno tem uma base genética, sendo influenciada por diversos genes que controlam a resposta ao estresse e a produção de energia no músculo. Algumas raças suínas são mais predispostas a desenvolver a síndrome do estresse suíno devido às suas características genéticas específicas. Para melhorar a qualidade da carne e evitar a síndrome do estresse suíno, a seleção genética desempenha um papel crucial. Criadores têm buscado identificar e selecionar suínos com menor predisposição à condição, reduzindo assim a incidência de carcaças PSE no abate. O fenótipo PSE é influenciado tanto por fatores genéticos quanto ambientais. Ambientes estressantes, como altas temperaturas ou situações de manejo inadequado, podem agravar a síndrome em suínos geneticamente predispostos. Por outro lado, animais com o mesmo perfil genético podem apresentar diferentes fenótipos, dependendo das condições de criação e manejo a que são submetidos. As aplicações da genética na prevenção da síndrome do estresse suíno são essenciais para a indústria. Programas de melhoramento genético, utilizando informações sobre os perfis genéticos dos suínos, permitem a seleção de animais menos predispostos à condição. Nosso foco agora são os equinos, e discutiremos 3 doenças específicas: a paralisia periódica por hipercalcemia, a imunodeficiência severa combinada e a abiografia cerebelar. Veremos como a genética tem sido uma ferramenta poderosa para a detecção precoce e o controle dessas enfermidades. A paralisia periódica por hipercalcemia é uma doença genética hereditária que afeta algumas linhagens de cavalos de raça quarto de milha. Nessa condição, ocorrem desequilíbrios nos níveis de cálcio nos músculos, causando episódios de paralisia temporária. Esses episódios podem ser desencadeados por fatores como estresse ou alimentação inadequada. A genética desempenha um papel fundamental na detecção e controle da paralisia periódica por hipercalcemia. Testes genéticos podem identificar se um cavalo é portador do gene mutado, permitindo que criadores evitem o cruzamento entre cavalos portadores, reduzindo assim a incidência da doença em futuras gerações. Agora, a imunodeficiência severa combinada é uma doença genética rara em equinos, mas potencialmente letal. Ela afeta o sistema imunológico, tornando os cavalos afetados altamente suscetíveis a infecções. A doença é transmitida de forma autossômica recessiva, o que significa que ambos os pais devem ser portadores do gene mutado para que o potro seja afetado. Mais uma vez, a genética desempenha um papel importante na detecção e prevenção da imunodeficiência severa combinada. Testes genéticos podem identificar portadores do gene mutado antes do cruzamento, permitindo que criadores façam escolhas informadas para evitar a reprodução de potros afetados. Com a seleção adequada, é possível reduzir significativamente a ocorrência da imunodeficiência severa combinada em populações de cavalos. O último exemplo de aplicação é a abiografia cerebelar, uma condição genética que afeta o desenvolvimento do cerebelo em cavalos.
Os cavalos afetados podem apresentar tremores, dificuldades de equilíbrio e coordenação, e a doença pode progredir ao longo do tempo. A genética tem sido uma ferramenta valiosa para detectar portadores da mutação associada à abiografia cerebelar. Novamente, testes genéticos permitem que criadores identifiquem animais portadores do gene mutado e evitem cruzamentos que possam resultar em descendentes afetados. Com a aplicação adequada da genética, é possível reduzir a frequência dessa doença em populações de cavalos. Essas aplicações da genética na detecção de doenças em equinos são fundamentais para a saúde e o bem-estar desses animais. Ao utilizar informações genéticas, os criadores podem tomar decisões informadas para melhorar a qualidade de suas criações. O último exemplo de aplicação que discutiremos nesse momento genética será em cães e gatos através do teste de DNA. Entenderemos como esse teste pode fornecer informações importantes sobre a saúde, comportamento e ancestralidade desses animais de estimação, auxiliando tutores e veterinários em diversas situações. Os testes de DNA em cães e gatos são uma forma avançada de análise genética que permite identificar marcadores específicos no genoma do animal. Esses marcadores são associados a características particulares, como raça, saúde, aparência física e predisposição a certas doenças. Esses testes são realizados por meio de uma amostra de saliva, sangue ou raspado da bochecha do animal, que é enviada a laboratórios especializados em genética animal. Uma das aplicações mais populares dos testes de DNA em cães e gatos é a identificação da raça. Muitos animais de estimação são resgatados ou adotados sem informações precisas sobre sua linhagem. Esses testes podem revelar as raças presentes na composição genética do animal, permitindo que os tutores conheçam melhor as características e necessidades específicas de seus companheiros. Além disso, essa informação é valiosa para veterinários, pois determinadas raças podem apresentar predisposição a certas condições de saúde, permitindo diagnósticos e tratamentos mais precisos. Os testes de DNA também podem fornecer informações sobre a ancestralidade dos animais de estimação. Ao rastrear as origens genéticas do cão ou gato, os tutores podem obter insights sobre sua história evolutiva e migrações. Isso ajuda a criar uma conexão mais profunda com o animal, entendendo suas raízes e comportamentos naturais. Outra aplicação valiosa dos testes de DNA é a detecção de doenças e predisposições genéticas. Por meio da análise genética, é possível identificar a presença de genes associados a doenças hereditárias, como certos tipos de câncer, doenças cardíacas e distúrbios metabólicos. Essa informação permite que os tutores adotem medidas preventivas e personalizem o cuidado de acordo com as necessidades de saúde específicas do animal. Além das informações de saúde, os testes de DNA também podem revelar características comportamentais e traços genéticos do animal. Alguns testes podem fornecer insights sobre agressividade, nível de atividade, capacidade de treinamento e outros aspectos do comportamento animal. Isso pode ser especialmente útil para tutores que desejam entender melhor o comportamento de seus animais de estimação e adaptar sua abordagem de treinamento e socialização. Agora que discutimos alguns exemplos de aplicação, vou te fazer uma pergunta. Considere a seguinte informação. Tenho uma cadela Rottweiler e ela deu cria. Meus filhos estão querendo ficar com um filhote macho, mas eu queria saber se quando ele ficar adulto poderá cruzar com a mãe dele e se não haverá problemas. Essa pergunta te exigirá um raciocínio complexo. Vários fatores são necessários a serem considerados para poder chegar a uma resposta, então vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é uma raça pura. E de forma simples, podemos perceber que esse conceito pode ser resumido em cães que têm uma linhagem genética bem definida, sem cruzamentos com outras raças. Segundo, vamos discutir como as raças puras são formadas. As raças puras são criadas através do processo de seleção direcionada, onde os criadores escolhem cuidadosamente os cães que serão cruzados para manter e aprimorar as características desejadas da raça. Mas isso pode resultar em efeitos, que considerando a genética são cruciais para poder responder à pergunta feita.
Estamos falando de consanguinidade e a endogamia. Conceitos relacionados à reprodução entre indivíduos geneticamente próximos dentro de uma mesma linhagem ou comunidade. É sabido que os cruzamentos consanguíneos diminuem a variabilidade genética, e isso pode aumentar a chance que alelos recessivos formem locos homozigotos e resultarem em doenças genéticas. Contudo, a raça Rottweiler é antiga e é provável que em sua composição genética, muitos fatores deletérios já tenham sido excluídos pela seleção imposta na formação da raça, assim os efeitos de consanguinidade e endogamia são mais brandos ou até mesmo, podem não serem percebidos. Assim, a resposta para essa pergunta é: depende. Esse cruzamento está sendo realizado usando seleção direcional, onde os criadores possuem informações pregressas dos animais, ou seja, linhagens e pedigree. Nesse caso não há problemas. Este tipo de cruzamento é bastante utilizado pelos criadores com o intuito de aperfeiçoamento das raças. Agora, o tutor desse animal não possui tal informação e queira deliberadamente multiplicar a raça, é recomendado que não faça tal cruzamento. Pois ao mesmo tempo que fixa qualidades desejáveis, também aumenta as chances de aparecimento de doenças, uma vez que ressalta características recessivas indesejáveis que estavam inaparentes. E sem as informações de linhagens e pedigree, diminuir ou até mesmo evitar que uma doença genética ocorra é praticamente impossível. Agora, considerando os aspectos interdisciplinares e o enfoque em saúde única, podemos seguir a aplicação da genética animal em um contexto mais amplo. A emissão dos gases de efeito estufa. Este refere-se à liberação desses gases na atmosfera, contribuindo para o fenômeno do aquecimento global e das mudanças climáticas. Esses gases têm a capacidade de absorver e reter calor, o que leva ao aumento da temperatura média da Terra. Podemos observar a grande produção e liberação de gases de efeito estufa no Brasil. Destacaremos o metano e sua relação com a genética. Preste atenção nesse gráfico. Ele mostra a evolução média do quantitativo do rebanho de bovinos em alguns países. Note que o Brasil e a Índia ocupam as primeiras posições, e com quantitativos bem à frente dos demais países. Historicamente, Brasil e Índia ocupam essas posições, trocando de lugares ano após ano. Agora, dê uma atenção especial a essa tabela. Ela mostra o quantitativo do rebanho bovino, a quantidade de abate ano. E com esses dois dados, foi calculado a taxa de desfrute. Essa taxa pode ser entendida como a proporção entre a quantidade de animais comercializados de forma sustentável e a quantidade real de animais presentes na propriedade. É um importante medidor de eficiência do setor. Agora note que a taxa de desfrute do Brasil é inferior aos países dessa comparação. Você percebeu? Olhe para os Estados Unidos. Eles possuem um pouco menos da metade de animais que o Brasil, e abatem praticamente o mesmo número de animais por ano. Agora, voltamos nossa atenção para a emissão de gases de efeito estufa e a genética. Caso o Brasil queira ampliar sua produção de carne bovina, é provável que isso resultará em um aumento do número de animais, o que, consequentemente, aumentaria a emissão de gás metano na atmosfera. Contudo, as informações apresentadas permitem perceber que o Brasil pode buscar um aumento da eficiência desse setor, explorando um aumento da taxa de desfrute. Isso resultaria no aumento da produção, sem necessitar do crescimento do número de animais. A pergunta é: como fazer isso? A genética desempenha um papel fundamental no aumento da eficiência do setor de produção de carne bovina, permitindo melhorias significativas sem a necessidade de aumentar drasticamente o número de animais. Algumas formas pelas quais a genética pode contribuir para essa eficiência são: prolificidade e eficiência reprodutiva, resistência a doenças e estresse, qualidade da carne, eficiência alimentar e tolerância a ambientes adversos. Em resumo, a genética oferece uma variedade de ferramentas e estratégias para aumentar a eficiência da produção de carne bovina sem necessariamente aumentar o número de animais.
Isso não apenas beneficia os produtores em termos de lucratividade, mas também contribui para a sustentabilidade do setor, reduzindo o impacto ambiental e melhorando a qualidade dos produtos finais para os consumidores. Entretanto, para ampliar nosso conhecimento nesse assunto, é necessário aguardar a próxima aula. Te vejo lá! E lembre-se, se inscreva no canal e apoie essa ação.